E aí, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Forma Performance. E hoje, meus amigos, nós falaremos sobre dicas de treinamento para iniciantes, ok? Todas as dicas desse vídeo, exceto a primeira, são voltadas a treinamento. Então, seja você iniciante ou até intermediário, eu prometo te fazer aprender alguma coisinha nesse vídeo. Sem mais delongas, vamos lá. Dica número 1, que inclusive é a mais importante. Dê atenção à sua dieta, pois ela é o fator mais importante para os seus resultados. Imagina o seguinte comigo, irmão. O treinamento de musculação é o estímulo para a musculatura crescer. Porém, a dieta é o verdadeiro construtor de músculos. Então, se você apenas der estímulo, mas não chamar o construtor de músculos, não vai adiantar muita coisa, você concorda comigo? Não adianta você dar tijolo se não tem o pedreiro para trabalhar. Então priorize a dieta desde o começo, é a dieta que faz você construir músculos. E quando eu falo de dieta, eu não falo de suplementação, ok? Suplementação faz parte da dieta e você pode ou não ter necessidade de usá-la. Mas quando eu falo de dieta, eu falo de alimentação sólida principalmente. Procure desde o começo, desde o primeiro dia de academia, aumentar a sua cintura escapular. Principalmente se você for homem, ok? Porque uma cintura escapular grande faz um contraste com a sua cintura pélvica e juntas elas dão a impressão que a sua cintura é mais fina. E a consequência de uma cintura mais fina é um shape muito estético. Os principais músculos pertencentes à cintura escapular, que você deve se preocupar, são o deltoide e a sua dorsal. Então desde o começo, priorize estes músculos para ter um shape muito mais estético, completo, saudável e bonito. E falando em deltoide, seguinte, treine todas as porções do seu deltoide, meu querido. O deltoide tem 3 porções, anterior, medial e posterior. Porém, a maioria das pessoas, principalmente os homens, sempre são os homens, pensam apenas na porção anterior, sendo que a porção medial e posterior que dão mais largura ao seu deltoide. Então treine ambas as porções de forma adequada, ok? O deltoide é um músculo muito estético, porém deve ser treinado de forma adequada. Lembra que no comecinho do vídeo eu falei de cintura escapular e cintura pélvica, né? Cintura escapular compreende principalmente deltoide e dorsal. Mas e a cintura pélvica? A cintura pélvica compreende membros inferiores, então a dica número 4 é bem simples. Treine membros inferiores, ou seja, treine pernas, popularmente chamadas de pernas. Muitas pessoas, principalmente os homens, sempre os homens, negligenciam treino de membros inferiores, mas entenda, treino de membros inferiores é importante por diversos motivos. Primeiro, você não quer ter 2 cambitos, 2 gravetos. Segundo, um treino pesado de membros inferiores libera hormônios muito anabólicos no seu corpo, como testosterona e GH, que vão auxiliar inclusive nos resultados da parte superior do seu corpo, ou seja, peitoral, dorsal, bíceps, etc. Então, meu querido, seguinte, treinar perna faz o seu braço crescer mais. E se você é um indivíduo natural, ou seja, não faz uso de hormônios, vai obter ainda mais benefícios em treinar membros inferiores. Então treine membros inferiores de forma adequada, intensa. Nada de 4 séries de cadeira extensora e já era, tá bom? Quinta dica, estude sobre periodização. Periodização é um tema um pouco longo para se falar nesse vídeo, mas entenda o seguinte, um treino para ganhar massa muscular vai muito além de fazer 3 séries de 8 repetições ou 4 séries de 12 repetições. Um treino para ganhar massa muscular envolve periodização. Envolve períodos onde você usará cargas altas, cargas médias, altas repetições, períodos de regeneração, períodos de força bruta e etc. Então estude sobre periodização desde o começo. A não ser em casos bem específicos como pré-exaustão ou casos ainda mais específicos, o seu treino obrigatoriamente deverá começar por exercícios compostos multiarticulares na maioria das vezes, ok? Pois exercícios compostos exigem mais técnica, força e concentração para serem executados. Além disso, por serem compostos multiarticulares, trabalham diversos músculos, Então poupam um pouquinho de trabalho. Comece por multiarticulares compostos sempre que possível. Priorize os músculos base antes dos músculos detalhe. Seguinte, eu cansei de ver iniciante com uma semana de academia fazendo um monte de exercício para antebraço, para trapézio, para a posição específica daquela musculatura que tem 5 feixes e tal, não sei o que. Cara, você não precisa disso. Você acabou de entrar na academia, certo? O que você precisa primeiro é construir uma base, uma estrutura. Como se constrói uma estrutura sendo iniciante?
priorizando o treino de dorsal, deltoide, peitoral e membros inferiores, pois são esses músculos que formam a base do seu corpo. O resto, bíceps, tríceps, trapézio, antebraço, etc. e etc. vem depois, ok? Priorize primeiro a base do seu corpo. Aumente o volume de treino gradativamente. Se você é iniciante, você não precisa daquele treino extenso de 30 a 35 séries por musculatura. Você não precisa disso, essa é a verdade. E quando eu falo de volume, eu falo especificamente de quantidade de séries que você faz. Comece fazendo poucas séries. E de semana em semana, ou quinzena em quinzena, ou até mês em mês, por exemplo, você vai aumentando um pouquinho a quantidade de séries. Mas não precisa fazer aquele treino extenso e volumoso logo de começo. Dica número 9. Cuidado com o treino de aeróbicos. Sempre que você faz aeróbio antes do treino, especificamente se for aeróbio de intensidade média ou alta, a tendência é que você perca desempenho no treino de musculação. Então, muito cuidado com a intensidade de aeróbio que você faz antes do seu treino. Falando em aeróbicos, seguinte, eles não são vilões, muito pelo contrário, são muito importantes para a hipertrofia, ok? Por isso a minha dica número 10 é a seguinte: faça de 2 a 3 vezes por semana um treino aeróbico no mínimo, ok? Preferencialmente com algumas horas de distância do seu treino de musculação. Faça com uma intensidade média ou baixa, porque isso será muito bom para a sua saúde e muito bom para os seus resultados na academia. Quer saber como? Seguinte, o treino aeróbico ele melhora a sua sensibilidade à insulina. E se você tem uma boa sensibilidade à insulina, você constrói massa magra de forma mais fácil e rápida. Faça o treino aeróbico com várias horas de distância do seu treino de musculação. Se não for possível, faça então depois do seu treino de musculação, mas não antes, pois fazendo antes você irá perder desempenho. Essa dica aqui pode parecer até um pouquinho boba, mas é muito importante. Se algum exercício te causa dor articular, esse exercício ou não é para você, devido a algum problema articular já existente, ou você está executando ele de forma inadequada, ok? Nenhum exercício causa dor articular, ok? Então se você faz um exercício e sentir dor no cotovelo ou no joelho, por exemplo, alguma coisa está errada. Procure investigar isso quão antes para evitar ter problemas no futuro. E a dica número 12, que é tão importante quanto a primeira, é a seguinte: desde seu primeiro dia na academia, desde seu primeiro exercício, desde a primeira série, foque sempre na contração muscular e não em erguer quantidades enormes de peso. E quando você estiver executando um exercício, sempre mentalize o músculo que você está treinando e procure fazer força com ele, não com as mãos ou com os pés. Muita gente, quando vai treinar dorsal, bota força na mão e não na dorsal. Muita gente, quando vai treinar membros inferiores, bota força nos pés e não nos membros inferiores. Então procure desde o começo botar força com o músculo que você está treinando, faça força com ele, porque isso vai te ajudar muito, meu querido, principalmente em treinos de dorsal, por exemplo. E é isso aí, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, posta nos comentários, siga a Forma Performance nas redes sociais, e é isso aí. Valeu e falou!